Rural de hoje começa mostrando a última reportagem do Safratec, tradicional evento de verão da cooperativa Cocamar, que pela atual condição, que impede a aglomeração de pessoas por conta do coronavírus, faz do RIC Rural seu canal de difusão de tecnologia para o agricultor. O assunto de hoje é o controle da buva. Estamos novamente aqui na UDT, Unidade de Difusão de Tecnologias aqui da Cocamar, em Floresta, para falar da quarta estação técnica do Safratec 2021, que nesse ano está sendo de forma remota, de forma digital. Estou aqui com o Rodrigo Sakurada, que é coordenador das UDTs da Cocamar. O assunto de hoje, dessa última estação técnica do Safratec 2021, é sobre o controle da buva. Rodrigo, por que trazer à tona um assunto que está maciçamente sendo discutido, mas mesmo assim causa preocupação ao produtor? Sérgio, porque ela continua sendo um problema, né? Continua sendo recorrente os problemas que os produtores encontram no controle dela, né? As plantas daninhas, de modo geral, elas precisam ter um momento mais adequado para que a gente consiga ter um controle satisfatório, principalmente com as medidas químicas, né? Só que alguns produtores eles estão tendo problemas, né? Alguns dos problemas eles são relacionados ao ambiente, outros problemas é por uma perda de momento adequado, não conseguir fazer uma entrada e fazer essas aplicações, e aí acabam chegando em situações onde o controle ele começa a ficar um pouco mais difícil, né? Então as medidas, por mais que sejam adequadas, o momento em que a planta está, o estágio de desenvolvimento que a planta está, não permite um controle adequado. Então essa parte começa a ser um desafio maior para o produtor. E aí dentro dessas situações, né, a gente pensou em montar uma área para demonstrar quais seriam tentativas possíveis, né, de serem utilizadas, né, e ver se elas são realmente eficientes para o controle dessas plantas nessas fases de desenvolvimento muito grande, né, que a gente chama dessas plantas adultas de buvas, que são plantas que aí estão passando de 1 metro, plantas fora da sua fase adequada de controle. O José Eduardo Marcon é engenheiro agrônomo da Cocamar e mestre em plantas daninhas. Ele está trabalhando em conjunto com a equipe da UDT nesse protocolo de controle da buva e explica o que aconteceu para a buva chegar numa situação como essa. O manejo de plantas daninhas dentro de uma área, de uma propriedade, ele tem que ser realizado dentro do sistema produtivo anual da propriedade e não dentro de cada cultura instalada. Uma situação dessa é muito complicado porque aqui a gente tem dois fatores que podem ter impactado diretamente. Um deles, esse manejo via sistema de produtividade, ou também a questão climática sendo desfavorável para a entrada adequada do produtor fazendo o controle, onde ele perdeu o time de aplicação e quando ele conseguiu entrar fazendo essa aplicação devido a essas condições climáticas, a buva já estava fora do estágio de aplicação e ocorreu o problema aí no controle dessas plantas. E aqui tem controle ainda? Dificilmente a gente vai ter um controle satisfatório. A gente tem medidas paliativas, onde a gente consegue suprimir o desenvolvimento dessa planta e a competitividade dela dentro da cultura instalada. Para o engenheiro agrônomo, o que vemos aqui é uma situação extrema e um desafio para se controlar a buva. Nessas parcelas demonstrativas, foram realizados alguns testes na busca de um bom controle desta planta daninha. Aqui, a gente montou esse trabalho para tentar buscar algumas alternativas de manejo em cima dessas plantas daninhas que está totalmente fora do estágio de desenvolvimento vegetativo dela para um eficiente controle. Então, o que nós fizemos aqui de combinação de aplicação? Na primeira parcela, nós fizemos a aplicação de glifosato, 2,4-D e saflornacil. E depois, na segunda combinação, glifosato, saflornacil. Na terceira combinação, glifosato e triclopir. E na quarta combinação, glifosato 2,4-D. Essas aplicações foram feitas dia 29/12. Após 6 dias dessas aplicações, a gente fez a aplicação transversal, ou seja, cruzando as faixas da primeira aplicações, com 2 herbicidas sequenciais. Já tem no mercado, porém com a saída do paraquat para a próxima safra, a gente trouxe essas 2 alternativas que vão substituir a aplicação do paraquat
nessa segunda aplicação que a gente denomina aplicação sequencial. Só voltando um pouquinho, por que essa aplicação sequencial? A gente já está trabalhando com plantas de difícil controle, ou seja, ela por tolerância, a aplicação de alguns herbicidas ou até mesmo por resistência. Então a gente já trabalha com esse tipo de aplicação, buscando uma maior eficiência dentro do estágio ideal para a aplicação. E como a gente já está fora desse estágio, a gente buscou essa aplicação para tentar dar uma potencializada no manejo que a gente buscou inicial aqui dentro. E o resultado até agora? Sérgio, até agora o que a gente tem de resultado? A gente tem um resultado não eficiente, porque a gente vê que muitas plantas aqui, elas estão com sintomas que vão morrer, que não vão voltar a trazer um dano dentro da cultura, porém, elas têm uma estrutura de reserva muito grande. E então ela vai voltar a rebrotar e voltar à competição com a cultura instalada dentro da propriedade. E mesmo com a aplicação de vários produtos, os resultados não foram satisfatórios. A buva ainda resiste. A gente vê um produto ou uma mistura ou outra mostrando um diferencial um pouquinho a mais do que os outros em relação, mas a satisfatoriedade dentro de uma situação como a gente está aqui é muito difícil se buscar, porque a gente está entrando, a gente está colocando esses produtos em condições extremas e totalmente desfavoráveis e fora da recomendação para que tenha um manejo eficiente, um manejo efetivo. Vamos fazer de conta que eu sou um produtor e eu chego lá na minha área e eu encontro uma situação dessa. Não tem mais jeito. Eficiência e efetividade é muito complicado. Por quê? Quando a gente entra numa lavoura com uma situação dessa, uma área com uma situação dessa, isso nos diz o quê? A gente já está muito próximo da próxima semeadura. Então a gente fica limitado também a tempo para a gente estar fazendo esses controles, fazendo esses manejos antes da semeadura. Uma vez que nós estamos trabalhando com produtos aqui, que eles deixam residual no solo para a cultura ser implantada. Então a gente tem que ter um certo tempo de carência entre as aplicações até a próxima semeadura. Tá? Então, muito difícil a gente vai ter um controle efetivo. Aqui, numa situação dessa, o que a gente consegue fazer? Medidas paliativas, certo? Como buscar algumas alternativas onde a gente consiga destruir essa parte aérea que pode atrapalhar nós na semeadura e depois entrar com produtos, uma outra gama de produtos, uma outra gama de defensivos e herbicidas para a gente segurar essa planta, o desenvolvimento vegetativo dela no meio da lavoura e tentar buscar o menor impacto possível e a menor competição possível dessas plantas dentro da lavoura para minimizar as perdas com essa infestação. Mas aqui a gente está vendo as plantas, elas praticamente estão com aspecto de mortas. É pura ilusão, então? Sim, Sérgio. Aqui a gente tem um sintoma falso positivo dentro do manejo que a gente desenvolveu. Como a gente vê lá atrás nas aplicações, essas plantas elas perderam toda a sua área foliar e deu o aspecto que elas iriam morrer. Porém, como a gente pode ver nessa daqui, ela já emitiu sua nova vegetação bem mais rápido e ela está no seu pleno desenvolvimento vegetativo novamente. Já nessa outra planta aqui, ela sentiu um pouco mais a aplicação, porém, ela já vem soltando outra vegetação aqui e com poucos dias ela vai estar na mesma situação daquela outra planta que eu te mostrei, em seu pleno desenvolvimento vegetativo e competindo novamente com a cultura instalada. Agora, Zé, ali na frente tem umas que estão pretas, esturricadas, estão mortas também ou não? Sérgio, não. Vem aqui que eu vou te mostrar o que está acontecendo. Sérgio, dá uma olhada nisso daqui, ó. A gente, aparentemente, essas plantas aqui, elas estão mortas. Sem dúvida. Tudo seca, esturricada, necrosada, como a gente usa o termo técnico, né? Só que quando a gente vem e pega uma planta dessa pro sistema e quebra ela, a gente vê que a parte interna da planta, ela está totalmente viva, certo? Isso daqui é questão de tempo para ela chegar a começar a emitir nova parte vegetativa nesses nó que ela tem aqui, ó. Então essa planta aqui... Quer dizer, se raspar aqui, olha lá. Ela está viva.
Isso daqui é só superficial. A ação do produto foi só superficial em cima dessa planta. Aqui nessas gemas ela vai emitir nova vegetação e vai voltar a se desenvolver normalmente com o passar dos tempos. Agora aquela que está menorzinha ali, a recomendação de 10 centímetros... Apesar de ela já estar fora do estágio ideal para controle, só que uma planta dessa daqui, ela está morta. Como a gente pode ver, ó, ela está seca. Está seca. Muito diferente do que está acontecendo com aquela outra planta maior. E o que fica de mensagem ao produtor é uma sequência de ações que ele não pode deixar de considerar para o melhor controle da buva e de outras plantas daninhas, como enumera o José Eduardo. O primeiro é que o controle nessa situação aqui, ele se torna mais caro e menos eficiente. Segundo, o controle deve ser preferencialmente realizado com as plantas ainda pequenas, menor que 10 centímetros no caso da buva. Terceiro, conversar com o engenheiro agrônomo sobre quais herbicidas são os mais recomendados para cada situação e qual a melhor condição para aplicação. Quarto, não esquecer do uso de óleo adjuvante, que é importantíssimo para a melhor eficiência do produto que está sendo aplicado para o manejo. Em quinto, respeitar o período de espera de cada produto entre a aplicação e a semeadura da cultura subsequente. E em sexto, o manejo da área de plantas que promovem uma boa cobertura de solo, como as braquiárias, ajuda a controlar a emergência de plantas daninhas, além de contribuírem para a redução do número de aplicações. Seria uma forma de trabalho preventivo dessas áreas, além de outros benefícios que a introdução da palhada traz ao sistema. Eita, planta daninha resistente, hein, Sérgio? Resistente, é uma praga para o produtor, porque nada consegue matar depois que ela atinge aquele tamanho lá. E ela concorre com a soja, né? Concorre com a soja. Bom, lembrando que o Safratec Digital também está acontecendo na versão digital no site www.safratec.com.br. Bom, lá você consegue assistir as reportagens das estações técnicas que passaram aqui no RIC Rural e os vídeos da cooperativa e dos parceiros que estão participando do evento.